Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Querido amigo, vivemos em dias em que a pregação e estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das igrejas e das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram um grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a pregação, para o ensino bíblico, é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos levado ao ar estudos que sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos têm sido alcançados graças a Deus e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails, telefonemas têm chegado até nós, compartilhando, expressando o valor do programa e também nos questionando sobre algumas perguntas, sobre algumas dúvidas, enfim, sobre alguns textos que talvez sejam mais difíceis de entender. Exatamente essa liberdade que queremos que você tenha conosco. Pode escrever, pode compartilhar conosco suas dúvidas e estaremos aqui para ajudá-lo. Estamos fazendo um programa e queremos responder todas as perguntas através da Bíblia. Hoje eu quero registrar a carta que vem da cidade de Valparaíso. Quem nos enviou essa carta foi o LDO. Foi essa a sua mensagem. Fiquei muito feliz ao receber o retorno de vocês. Não sabem quanto me fortaleceu. Agradeço a Deus e a vocês. Estarei orando pela vida de vocês todos da RTM. Que Deus continue abençoando a todos e que cresça cada vez mais o ministério de vocês. Deus tem um lugar especial para cada um de nós lá nos altos céus. Continuem na luta que Deus vai abençoá-los a cada dia. Deus tem algo muito grande na vida dos irmãos. Por isso, continuem firmes nas promessas e que Deus os guarde. Um abraço a todos. Querido irmão, querido amigo, agradecemos a sua carta, a sua correspondência e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a edificação de irmãos queridos, de muitos irmãos e muitos amigos. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens também têm tido a oportunidade de compartilhá-las com outros irmãos e amigos. E com isso constatamos que, pela graça de Deus, temos alcançado muitos queridos amigos e irmãos de uma maneira que só Deus conhece o seu número exato. Louvamos a Deus, então, porque Ele tem usado esse programa para a sua edificação e para que você possa compartilhá-lo com outros amigos, com outros conhecidos seus. Contamos com as suas orações, contamos com a sua parceria em orar por nós. Orem pelo nosso projeto para que Deus nos dê condições de levarmos e concluirmos esse projeto da maneira correta, dependendo dele. Orem também em favor de cada um dos programas,
para que Deus fale aos nossos corações. Exatamente para isso que eu quero convidar você agora para orarmos. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito, que possamos entender a tua palavra e, capacitados por ele, também obedecermos o teu querer. Abençoa-nos, recebe o nosso louvor. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é prosseguirmos no estudo do 2º capítulo da profecia de Sofonias. Vamos estudar Sofonias, capítulo 2, versículos 8 a 11. Um texto que ainda nos mostra o julgamento de Deus contra a impiedade humana. Quando estudamos os diversos livros proféticos, temos normalmente encontrado mensagens de juízo e condenação de Deus contra o seu povo e contra as nações. Contra aquelas nações que o rejeitaram e desprezaram a sua lei. O juízo divino sempre se apresentou claramente contra toda impiedade e contra os malfeitos dos homens e das nações. Nós cristãos, normalmente, enfatizamos as nossas dificuldades, principalmente quando passamos por experiências penosas. Porém, esquecemos que muitas experiências duras e difíceis pelas quais passamos são consequências naturais dos problemas que provocamos ou dos pecados que cometemos. O que esse texto nos revela é algo que já conhecemos, mas continuamente merece ser destacado. Estou me referindo à soberania, à santidade e à justiça do Senhor. Nós não conseguimos dimensionar a grandiosidade divina em sua soberania, santidade e justiça. Não temos parâmetros para comparar Deus. Por quê? Porque Ele é único. Ele é fonte de toda a soberania, santidade e justiça. Como um Deus soberano, santo e justo, Ele abomina o pecado enquanto, ao mesmo tempo, Ele ama tremendamente o pecador. Mesmo que esteja afastado da sua glória pelo seu pecado, o homem quer voltar a Deus. Como um Deus soberano, santo e justo, o seu caráter e esses atributos exigem dele uma consequente punição ao pecador. Embora o homem queira voltar a Deus, ele terá que sofrer a punição do seu pecado. Havendo arrependimento, tudo pode mudar. Por essas razões, e diante então do texto que temos na nossa frente, o título sob qual o estudaremos, o texto de Sofonias 2, 8 a 11, tem como título O julgamento de Deus contra a impiedade. Eu repito, o julgamento de Deus contra a impiedade, com base em Sofonias 2, 8 a 11. Querido amigo, além de serem dirigidos ao seu povo, muitos outros oráculos divinos foram dirigidos também às nações que de alguma maneira se relacionavam com o povo judeu. Como outros profetas que lhe antecederam, Sofonias anunciou claramente que o juízo divino, o castigo de Deus, cairia também sobre as diversas nações. Iniciando o parágrafo já vindo desde o programa anterior, passamos por esses versos e indo até o parágrafo posterior, que estarão em foco no nosso próximo programa, o profeta Sofonias anunciou o que significava especificamente o dia do Senhor. Todos eles experimentariam o juízo divino. Quem são eles? Os povos da Filistia, os edomitas, os amonitas, os etíopes, os assírios. Todos eles seriam justiçados, seriam castigados pelo Senhor. Veja bem, por volta do ano 760 a.C., quase 40 anos antes da queda de Israel, nós percebemos que Amós foi o primeiro profeta que proclamou o dia do Senhor, enfatizando a soberania de Deus sobre o seu povo, mas também enfatizando a soberania de Deus sobre as nações vizinhas.
mas foi sem dúvida Sofonias que um século depois descreveu o juízo divino com toda a veemência, com toda a força, com todo o vigor. Para muitos leitores da Bíblia, esse capítulo de Sofonias é um capítulo até difícil de ler. Porém, ele tem lições preciosas para todos nós que, em todos os tempos, em todos os lugares, queremos andar corretamente diante de Deus. Temos que reconhecer que as nações merecem castigo pelos seus pecados. E outras profecias sobre o juízo às nações, nós vemos, por exemplo, nos profetas Isaías, Jeremias e Amós. Essa forma literária tem a ver com o conceito de guerra santa e com o conceito do dia do Senhor. O desastre não se aproximava apenas de Judá, mas também se aproximava rapidamente das outras nações. Assim como Sofonias faz nesse pequeno parágrafo, outros profetas especificaram o juízo de Deus contra Moabe e contra Amon. Contra Moabe, por exemplo, conforme Jeremias, o castigo deles seria ficarem desolados e serem completamente destruídos. Para Isaías, o propósito de Deus foi muito específico. O Senhor iria quebrar o orgulho dos moabitas. Contra Amon, também conforme Jeremias, o castigo dele seria tão duro quanto ao castigo dado ao seu irmão Moabe. Amon e Moabe eram filhos de Ló, e os amonitas também seriam punidos. A sentença era grave. Ficariam desolados e ficariam cativos também de um reinado superior. Deus tinha como propósito reparar os erros passados da hostilidade provocada há muitos séculos atrás. A palavra de Deus era bem clara a respeito dessa condenação. As cidades amonitas ficariam arrasadas e os seus povoados seriam destruídos pelo fogo. E então o povo de Deus tomaria outra vez a sua terra daqueles que a tinham tomado dele. Querido amigo, as nações vizinhas do povo hebreu foram penalizadas por agirem impiamente contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Então, diante disso, esse princípio que extraímos desse verso nos dá a seguinte direção: Deus tratará com severidade todos os que praticam a iniquidade. Repito, esse é o princípio que vem desse texto de Sofonias 2, 8 a 11. Deus tratará com severidade todos os que praticam a impiedade. Nós vamos encontrar aqui 5 características do julgamento de Deus. Primeiramente, o julgamento divino se caracteriza por ir contra o escarnecimento. Versículo 8. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Aqui temos uma atitude de escarnecer. Mas o que significa isso? Escarnecer é zombar, caçoar, ludibriar, e essa atitude é contrária à maneira pela qual Deus quer que nos tratemos uns com os outros. O homem justo, aquele que é abençoado pelo Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você deve se lembrar do Salmo 1, versículo 1. Tanto Moabe como Amon estavam culpados diante de Deus por zombarem das dificuldades pelas quais o povo de Deus passou. E por tudo o que praticaram também seriam escarnecidos, seriam zombados por outros povos, conforme Jeremias 48:39. Em segundo lugar, o julgamento divino se caracteriza por ir contra o soberbo, ainda no versículo 8. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram o meu povo e se gabaram contra o seu território.
Querido amigo, uma referência a essa característica que afrontava a Deus se vê em Isaías. A soberba, a arrogância, o orgulho são completamente rejeitados pelo Senhor. Veja Isaías 16:6. Sobre a expressão seu território, embora algumas versões traduzam por meu território, o significado é que aquele território, originalmente, pertencia ao povo de Deus, e a sua violação era uma ofensa contra uma determinação divina. A soberba infundada sobre um território que não era seu tornou Amon ainda mais culpado diante de Deus. Por isso, em terceiro lugar, verificamos que o julgamento divino se caracteriza por ser radical. Veja o versículo 9, eu leio para você. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. É uma palavra duríssima, e é interessante destacarmos a maneira como Deus se identifica nesse verbo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Deus fala assim sobre si mesmo. Deus se identifica como grande comandante dos exércitos do seu povo para mostrar que os recursos do seu poder infinito, não faziam com que essa palavra de condenação fosse apenas uma ideia. Não, era alguma coisa real. Fazia com que a sua sentença de juiz fosse encarada de um modo real pelos seus inimigos. Eles teriam que saber que enfrentariam o próprio Deus, o próprio Criador. A menção de Sodoma e Gomorra para esses povos, moabitas e amonitas, era uma visão real, era uma visão concreta e verdadeira, porque eles conheciam a história deles. A proximidade dos moabitas e dos amonitas com o Mar Morto, local próximo das antigas cidades de Sodoma e Gomorra, certamente fazia ainda mais enfática essa palavra de condenação. Eles sabiam o que tinha acontecido com Sodoma e Gomorra, e assim teriam que estar prevenidos contra aquilo que aconteceria, contra a ira do Senhor que seria derramada sobre eles. A sentença ainda era mais terrível, querido amigo. Os moabitas e os amonitas eram primo-irmãos dos hebreus. Tinham se aproveitado das dificuldades de Judá para ocupar o território que Deus tinha dado aos hebreus, seu povo. Na época do profeta Sofonias, isso é por volta de 630 a.C., cada judeu sabia bem claramente a história verídica da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Assim como os hebreus conheciam essa história, também os amonitas e os moabitas conheciam esse relato. Eles viviam muito próximo do local daqueles terríveis acontecimentos. As ruínas das duas cidades, isso é, de Sodoma e Gomorra, ainda estavam sob as águas do Mar Morto. Ficaram como colunas de pedras enegrecidas pelo fogo, como testemunhas da ação violenta de Deus. A única utilidade daquele local destruído era a possibilidade de cavarem poços para enchê-los com a água do Mar Morto e esperar por um tempo, depois de evaporada a água, retirar dali o sal para que pudessem utilizá-lo. Esse era o resultado da ação de Deus contra as duas cidades incrédulas, contra os dois povos incrédulos, Moabe e Amon. A ação de Deus, então, contra Moabe e Amon seria completamente radical. O castigo dos moabitas é que seriam completamente destruídos e ficariam totalmente isolados. O castigo dos amonitas
seria semelhante a esse. Amon e Moabe eram irmãos, filhos de Ló. E na época da peregrinação, quando os hebreus caminhavam para a Palestina, tentando passar por eles, esses povos irmãos foram duros com o povo de Deus. Eles habitavam na mesma região e, embora Deus tenha dito para o seu próprio povo que não os molestasse, nem contendesse com eles, de alguma maneira eles se incomodaram e não favoreceram os hebreus na sua caminhada para a Palestina. Posteriormente, eles ainda injustamente acusaram Israel de ter roubado parte das suas terras. Depois de muitos séculos haveria o ajuste de contas, porque Deus é justo e não admite injustiça de quem quer que seja. A sentença era extrema, definida, radical. Ficariam desolados e seriam feitos cativos. Em quarto lugar, o julgamento divino se caracteriza por ser contra os inimigos do povo. Veja o versículo 10, eu leio para você. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Querido amigo, os moabitas e os amonitas foram dois dos principais inimigos do povo hebreu, do povo de Deus, mesmo que fossem aparentados. Nesse verso 10, sobressai um ensinamento central da palavra de Deus. A Bíblia fala muito do pecado do orgulho, da soberba, da arrogância, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus é frontalmente contra o orgulho e a arrogância humana. Esse ensino nos faz recordar que Deus criou o ser humano. Ele não criou a si mesmo. Ele é eterno. E assim é soberano sobre tudo e sobre todos. Portanto, não existem motivos para o ser humano se gloriar, se exaltar. Conforme Jeremias 48, os pecados de Moabe foram a confiança em suas próprias obras. Versículo 7. Engrandecimento próprio. Versículos 26 e 42. E oposição aos hebreus. Versículo 27. Mas no final do capítulo, versículo 29, Jeremias 48 destaca que o pecado de Moabe foi o orgulho e a soberba. Conforme Jeremias também, os amonitas foram considerados culpados por sua oposição a Israel. Foram considerados um povo infiel que se orgulhava em si mesmo. O seu poder estava no fim. A pergunta desafiadora de Deus foi clara. Por que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? Deus estava lhes trazendo a juízo por mais essa demasiada confiança nas suas riquezas. O mal feito contra o povo de Deus será punido pelo Senhor. E em quinto e último lugar, o julgamento divino se caracteriza por ser contra a idolatria. Versículo 11. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. A reclamação de Deus contra Amon foi objetiva, porque tinham deixado que o deus Moloque ou Milcom se tornasse o centro das suas adorações. Deus os destruiria, os aniquilaria. O profeta então antecipava o tempo quando Deus faria com que todos os seres e todas as obras seriam diminuídas, humilhadas diante dele. E além disso, um dia, todos os habitantes da terra teriam que adorar a Deus, o único e verdadeiro Deus. Quando concluímos essa reflexão, temos que perceber o seguinte. Durante todo esse estudo, durante o programa passado, nós ficamos com a seguinte ideia. Porque Deus é um Deus santo, porque Deus é um Deus puro e justo, ele pune o ímpio e a impiedade cometida. Nós vamos verificar isso também ainda no próximo programa. Mas porque ele é um Deus bom, misericordioso e gracioso, ele sempre estende a possibilidade de reconciliação, de restauração e de salvação. O convite de Deus é para todos os que creem nele, para todos os que andam pela fé, independentemente da raça, do gênero, das posses ou do nível cultural. Para Deus, não há acepção de pessoas. Querido amigo, Deus convida a todos, ele convida a todos para se arrependerem, para crerem nele.
O convite divino para nos arrependermos, em algumas ocasiões, acontece através dos castigos dos maus feitos que praticamos. E nesse sentido, nós temos que confessar os nossos pecados, para que o convite de Deus seja dado a nós, que estamos tentando andar corretamente diante dele. Você tem confessado a Deus o seu escarnecimento? Você tem confessado a Deus a sua soberba? Você tem confessado a Deus a sua idolatria? Aproveite essa oportunidade e aceite o convite divino. Certamente você receberá do Senhor a bênção da restauração. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça